Bom dia a todos. É um prazer enorme a gente estar aqui, né? Mais um domingo, para mais uma reflexão. Hoje é o Dini que nos traz os desafios familiares sob a luz do Evangelho. Deve ter muito, né? Para a gente refletir, aprender, com certeza. E eu gostaria de convidar todos. Passa o recadinho agora? Passa depois? Não? Eu que sei. Vai passar os recadinhos agora, acho que é melhor, né? A voz vai que some, né? Vou aproveitar enquanto estamos falando. Sim. O nosso convite, a nossa casa completa 6 anos. Aqui no dia 19 de outubro, por coincidência, com a bênção desse ano, vai cair no mesmo dia que foi da inauguração. Agora, dia 19 de outubro, todos estão convidados. Nós estamos preparando uma recepção muito carinhosa para todos. E a gente gostaria muito de contar com a presença de todos aqui. Vai ser um momento muito, muito gostoso para nós, trabalhadores aqui da casa, e para os convidados. O que mais, Durval? Assim, a nossa oficina aconteceu ontem. O projeto Luz e Vida, a oficina de artesanato, comandada pela nossa amiga aqui, a Silvana. E é um momento de muita luz, de muito aprendizado, muita fraternidade entre todas as pessoas, aberto a quem quiser participar, né? É só fazer a inscrição um pouquinho antes, quando a gente anuncia, né, nos dias certos de fazer, que a oficina vai acontecer. E é um momento muito bom, gente. Convido quem puder vir. A gente troca umas vibrações, uma energia muito boa. Todos estão convidados. Vai passar alguma coisa de ontem? Você não vai mostrar nada. Vai? Então mostra. Hoje? Mostra lá. Oficina de artesanato. Mostra lá como foi nosso encontro ontem. Ontem nós trabalhamos o colarzinho de crochê. Aí, ó. Levanta aí, Sil, para elas verem que você tá. Ai, que lindo. Tudo que nós fizemos ontem. Ficou muito bom. Mesmo a gente que fala que não tem habilidade, né, Carlinha? Carlinha fez. Terminou dela. Carlinha. Essa daí adora. Essa daí adora. Não queria ir embora, tanto que gostou. Não tem idade. E assim, o primeiro, algumas coisas a gente leva pra gente, né? O que nós fazemos aqui. E depois o próximo deixa pra casa, pra vendas do bazar, pra arrecadar, pra manutenção da casa.
É isso. A próxima acontece mês que vem, ainda não temos data, mas todos estão convidados, fica o convite. Também a gente tem a nossa biblioteca, que agora está super organizada. Quem quiser, está à disposição os livros que nós temos, estão todos catalogados aqui. É para emprestar, pode ficar o tempo que quiser e devolve. Tem de estudo, tem os romances, todos bem. Quem quiser pode ficar à vontade, né? Só deixar o nome, pegar lá, aí na biblioteca. Tudo bem organizadinho. Por último, a nossa cesta, a relação dos nossos itens, do que nós precisamos, que nós atendemos, tem aumentado o número de famílias, né? A necessidade é grande. Hoje a gente atende 16 famílias. E assim, o que a gente pede, a colaboração, são com esses itens. Mas pode trazer o que tiver, né? Que de repente não consome em casa, que a gente acrescenta nas cestas. Já agradecendo, hoje nós recebemos bastante doações. A Carlinha que trouxe, eles trouxeram também. Deus abençoe, né? A gente multiplica o que a gente ganha. E é isso. Agora nós vamos para a palestra, né? Hoje que o seu tema é Desafios Familiares sob a Luz do Evangelho. Eu, como não estava preparada para fazer, eu acho que não tem casualidade, a Neuza estava lendo, deixou aqui, eu vou ler para nós como forma de oração, para nós dar início ao nosso encontro de hoje. E o título é Seguindo Adiante. A provação que se nos revela de impacto assemelha-se a golpe destruidor. Quando isso, porventura, te aconteça, é natural que sofras e chores. Entretanto, não te fixes em qualquer condição negativa. Prossegue nas tarefas que a sabedoria da vida te confiou. Recorda, quando uma bomba explode numa longa vereda talhada na pedra, quase sempre surgem janelas abertas nas paredes da rocha, pelas quais é possível descortinar amplos caminhos que mais facilmente trilharemos em busca de paz e de elevação. É do Francisco Cândido Xavier, nesse instante pelo Espírito Emmanuel. Maravilhosa, né? Então vamos agradecer a Deus esta oportunidade e que saibamos absorver, né? Com gratidão os ensinamentos que vamos receber hoje, né? Que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Que onde quer que estejamos, não nos esqueçamos que somos instrumento de Deus a serviço da paz, do amor e do bem. Hoje e sempre. Que assim seja. Seu Dino, por favor. Senhor não, né? Não é senhor, né? Não. Bom dia, tudo bom? Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Amiguinho, tá encerramento? Vamos estar falando sobre os desafios familiares, Tá bom. sob a luz do Evangelho. Hoje. Então, aquela questão que ela colocou o Senhor, eu até faço uma brincadeira com todo mundo, por quê? Vou ficar na sua frente? Para mim, o Senhor é um título muito nobre. Né? Ele falou para mim. E, geralmente também, às vezes eu utilizo dessa forma, para chamar a atenção das pessoas, que naquele momento, quando me chamam de Senhor, eu digo assim, possivelmente tem uma convivência muito nobre com os anjos, arcanjos e querubins. E às vezes as pessoas acabam se lembrando de Jesus naquele momento. Então, esse é o meu artifício para dizer que realmente nós estamos sempre ligados a Ele. E, como diz o tema, Desafios Familiares sob a Luz do Evangelho, hoje praticamente nós não estamos entendendo aquela questão do lar. É muito importante que nós tenhamos uma diretriz para que nós estejamos trabalhando no nosso dia a dia e praticamente não estejamos abraçando assim, nossa, agora tem que combater a vaidade, não, agora tem que combater o egoísmo, não, agora tem que combater a vingança, não, agora tem que parar de falar mal do outro.
a gente acaba se perdendo em relação a todas essas questões. Nós ficamos com a cabeça um pouco embaralhada. Nossa, a gente perde o foco, aí fala assim, nossa, cadê a minha meta? Né? E a gente acaba caindo também em meta, planejamento, estratégia e assim por diante. Então, nós podemos resumir dentro de uma questão o lar. O lar, ele é uma instituição que nós ali nos encontramos com os nossos queridos irmãos de épocas anteriores e que ali nós vamos fazer uma reconciliação. Mas essa reconciliação depende muito mais de nós, por isso que nós temos que estar sempre preparados. E é muito importante nós fazermos uma análise sobre quem somos nós, o que nós fazemos, o que nós dissemos. Porque o exame do nosso pensar, do nosso ato e da nossa palavra, ela é muito importante. Por exemplo, quando a gente pega e diz, nossa, né, puxa, eu falei aquilo lá pro Joãozinho, ele vai ficar chateado. O que vai afetar? Vai ficar nervoso. Possivelmente o ego vai subir. Então eu tenho que arrumar essa parada toda aí. Eu tenho que dar um jeito de sarar isso. Então quando a gente faz essa análise, então a gente pega um bisturi, né, a gente corta e vê o tipo de ferida que foi causado naquele momento. Então, quando nós fazemos esse tipo de exame, a gente se depara com a ferida. E isso acontece muito no nosso lar. Tanto nós ofendemos como somos ofendidos, por vários motivos. Às vezes, assim, o ente querido pode ser um cunhado, uma cunhada, a esposa, o companheiro, o filho, o sobrinho. Ele tem vários papéis aí. E o que eu estou fazendo diante de tudo isso? Como que está sendo o meu comportamento diante dessa questão? Então, às vezes, o ente querido vem para casa, nossa, esse cara come pra caramba e não vai sobrar nada, hein? Né? Ninguém fala isso, né? Aí, de repente, aí vai, nossa, minha sogra veio, ih, caramba, agora vai ser o jogo duro, tem que aguentar o negócio aí. E aí, a gente percebe que a nossa postura, a gente pode até achar um meio, né, de poder conduzir a situação, mas como que está o nosso coração, né? Será que eu estou me amando? Será que diante dessas situações eu estou dando vazão a uma questão da argumentação para ferir ou de uma argumentação para amar? Quando eu começo a perceber que eu estou sofrendo com umas situações dessas, pode ser até no meu trabalho também, mas é ali no lar que a gente acaba se conscientizando mais. Então nós evitamos determinados tipos de comentários e a gente vai partir para um diálogo mais fraterno, um diálogo mais construtivo. Se naquele momento não está propício para esse tipo de diálogo, então nós vamos ficar um pouco mais quietos, vamos pegar uma outra estratégia. Realmente, às vezes, aquele cunhado que fala, ih, meu cunhado aí está meio estranho, não reclamou, né? Mas ele, de uma certa forma, ele já começa a perceber que a atitude está sendo diferente. E quais são as consequências disso? Por exemplo, eu sou professor e essa semana eu estava trabalhando uma matéria de física do ensino médio. O pessoal comecei a falar sobre o assunto. Então eu falei qual seria o tema, qual o objetivo, qual o conteúdo e como nós iríamos trabalhar aquele assunto. Aí o pessoal estava falando. Aí eu cheguei e falei assim para eles assim, a gente não precisa de violência para se entender. Um bom diálogo resolve. Vocês estão perturbando alguém que queira aprender. Muito bem. Então, aí eu perguntei assim para eles, mas por que vocês têm esse tipo de comportamento? Aí responderam assim, o estudo não dá dinheiro. O estudo não traz dinheiro. Né? E isso tem sido uma resposta para tudo, para o ensino. Não querem aprender. É essa a questão. E isso não foge muito da nossa conduta, porque se nós formos olhar o que nós somos hoje,
Possivelmente nós tivemos as mesmas atitudes, até pior, em épocas passadas. Então nós temos que olhar para nós, para que realmente, será que nós estamos assim hoje? Será que nós estamos dispostos a combater aquilo que nos incomoda? Será que nós conhecemos o que nos incomoda? Será que nós temos conhecimento para combater isso? Porque dentro do lar os conflitos acontecem. Se está acontecendo alguma coisa dentro do nosso lar, é porque alguma coisa não está funcionando bem. Alguma coisa tem que ser feita, né? E nós temos que nos aprimorarmos, porque se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou tio e eu estou perto de um garoto de 20, 21 anos, nós temos que compreender. Aí você fala assim, nossa, mas é difícil, o cara é revoltado, irado, responde, diz palavrão, chuta a cadeira, chuta o cachorro. Como é que eu vou falar com um cara desse? Tudo vai depender da palavra que a gente utiliza em função daquilo que a gente sabe de nós mesmos. Tem certas coisas que nós fizemos e nos arrependemos. Que nós fizemos, trouxe remorso. Mas como é que foi trabalhado isso? Será que até hoje isso está batendo na nossa porta? Né? Será que nós conseguimos entender a diferença entre o que é um remorso e o que é o arrependimento? Porque o arrependimento ele abre umas portas para que a gente possa combater aquilo que realmente que nos incomoda. Mas a partir do momento que nós temos essa postura, nós temos uma abertura para uma consciência e essa consciência vai se abrindo cada vez mais e essa responsabilidade também vai aumentando. Então, quando nós nos deparamos em relação ao nosso lar, que nós temos esse tipo de trabalho para ser feito, a nossa conduta muda. De que forma? Nós vamos buscar conhecimento para nos consolar. Quando eu procuro conhecimento para me consolar, eu começo a entender a ferida do outro. Eu começo a entender que realmente ele está desesperado, ele tem aquele tipo de comportamento porque ele não está conseguindo se entender. Ele está naquela posição porque ele não se aguenta, né? Porque ele quer sair daquela situação, não sabe como. E aí eu chego, falo alguma coisa e dá problema. Então, às vezes, o Emmanuel diz o seguinte, né? Nós temos que ter paciência porque haverá um momento no qual ele vai permitir que a gente esteja conversando. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, não importa. Mas nós temos que nos preparar para esse momento e é cada dia. Buscando não a revolta, né? Mas buscando, assim, um clima de paz. E esse clima de paz vai partir de nós mesmos. Vai partir do nosso preparo para aquela situação. Vai demorar? A gente não sabe, né? E o que é importante é que quando eu começo a trabalhar nessa forma de pensar, eu sou diferente daquele médico, né? Porque às vezes aquele médico, por exemplo, que passou por um problema, ele sabe o quanto dói, ele sabe o quanto demora essa recuperação, como deve ser feita essa recuperação. Quando nós nos consultamos com esse médico, a gente percebe que ele é um cara que nos trata diferente, com muito carinho. Olha, cuidado com isso, você tem que fazer isso, faz durante tanto tempo, olha, não abusa aqui, né? Vai dormir cedo, deixa de comer isso. Então, ele dá uma série de recomendações e às vezes nós não atentamos a isso. Eu falo, nossa, mas esse cara é muito chato, né? Esse cara é muito chato. Ele fala um monte de coisa e às vezes tem algumas coisas que nós deixamos de fazer, a nossa situação se complica, a gente volta de novo, só que aí a pegada dele é diferente. Aí ele fala assim, você tem que fazer. Aí fala, nossa, mas da primeira vez ele me atendeu tão bem, agora tá muito disciplinador, tá muito imperativo esse negócio. E a gente não se ajeita com ele, né? Então, é a mesma coisa Jesus. Então, quando nós estamos assim nas dúvidas, ele nos aborda com muito carinho. Mas quando nós começamos a perpetuar num determinado tipo de procedimento inadequado à lei do amor, aí a coisa vai ser diferente. Aí a coisa muda, né? Aí ele deixa que Deus permite que nós continuemos por aquele caminho, até chegar num certo momento a gente olha um abismo. E aí olhamos o abismo, opa, nossa, eu cheguei até aqui. Aí tem que fazer todo o caminho de volta, né?
Então, no nosso lar, se nós plantamos coisas positivas, ele é uma grande escola. Ele é uma grande escola para a gente poder crescer. E a valorização do ser humano ali é muito grande, né? Por quê? Porque, por exemplo, hoje as pessoas se valorizam através do que possuem, não por aquilo que elas são. Isso é um fato. E acontece o seguinte, às vezes, por exemplo, eu costumo olhar essa planta pela flor que é, né? Pela beleza da cor. Mas eu não tenho ainda a habilidade de como é que é aqui por dentro, né? Como é aqui por dentro? A gente não tem uma visão de raio-x para dizer assim, o que está acontecendo aqui dentro? É a mesma coisa em relação ao ser humano. Todo ser humano ele tem coisas boas. Todo ser humano tem algo que acontece. Então, Jesus, quando olha para cada um de nós, ele não vai olhar a cor da nossa flor. Ele vai olhar o que está dentro. E é a partir daí que ele começa a enxergar as nossas habilidades, começa a enxergar aquilo que nos impede o nosso crescimento, e aí ele acerta nisso. Ele acerta por quê? Porque ele tem essa visão. E nós todos temos que treinar essa visão. Por quê? Porque é aí que está a grandeza do ser humano, aí que está a grandeza do espírito. Aí ele começa a crescer, né? E é interessante, por exemplo, hoje as pessoas têm necessidade de conhecer o que elas fazem de bom, né? Principalmente os que estão na luta pela vida profissional, eles não querem errar, não querem assumir riscos. Por quê? Porque muita gente fala assim, nossa, você é um cara legal, você é um cara bacana, né? Olha, com essa imagem aí você pode trabalhar no marketing. Mas será que o conteúdo que está dentro dele, ele vai trabalhar com marketing? Será que ele vai se dar muito bem naquela área? Né? E às vezes assim, eu posso saber toda a questão da doutrina espírita. Perguntar, o que é isso? Responder. Mas eu estou trazendo isso para a minha convivência, eu sei como isso é trabalhado, eu sei a estratégia que pode me dar aquele tipo de conhecimento, e a gente percebe isso. Como que acontece isso? Por exemplo, quem aplica a paz sabe disso. Quanto mais se instrui, os amigos espirituais, eles se aproximam de nós e nós começamos a perceber que a energia aplicada para aquele assistido começa a mudar. A nossa sintonia com o plano espiritual, com a equipe espiritual, começa a mudar. E como que acontece isso? É através do nosso dia a dia, né? Então, todas as pessoas que realmente vêm para a casa espírita para trabalhar, se ela está disposta realmente a crescer, aqui na casa espírita a gente consegue isso, né? Quando cheguei aqui, fui muito bem recebido pelo plano espiritual, né? Muito bem. E, assim, eu tenho um irmão espiritual, me envolveu com muito carinho. E isso, por que é assim? Porque existe uma proposta de compartilhar, né? A gente aprende a compartilhar aquilo. Então, existe um esforço, mas, assim, para quem, por exemplo, vem aqui e compartilha conhecimento, para nós é uma responsabilidade muito grande, para quem fala, né? E outra, é uma aprendizagem também. Então, o Emmanuel coloca muito bem isso, né? Que isso não deve inflar o nosso ego, por quê? Porque a glória toda é de Jesus. Todo esse conhecimento vem dele. E aí, Emmanuel, através da sua experiência, ele coloca em vários livros, né, as vivências do seu dia a dia, compartilhando conosco para que nós possamos estarmos atentos às armadilhas que realmente acontecem quando somos invigilantes. E aí tudo isso que está ligado com o tema da família. Tudo está ligado à parte do nosso lar, porque o nosso lar é o ponto de partida para a gente poder crescer. Então, o nosso foco tem que estar focado naquilo, no nosso lar. E a partir daí vamos estar o quê? Colocando. Então, no nosso lar, por exemplo, a gente pode começar assim: amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não estou conseguindo me amar dentro do nosso lar, fora dele não vai. A gente vai ter mais dificuldade. A gente pensa, né, que às vezes a gente encontra o Joãozinho, o Pedrinho lá, como vai? Tudo bem? Tudo legal?
Mas, de repente, às vezes, a gente acha, nossa, se em casa fosse assim, seria legal, né? É, exatamente, seria bacana. Só que lá a gente tem o quê? Tem a nossa filha, tem o nosso filho, então a gente tem que chamar atenção, tem que orientar. E geralmente, às vezes, a garotada de hoje não quer saber de orientação, né? Para eles tudo é puxão de orelha, é motivo de discussão, porque não está preparado. Ele está o quê? Praticamente muito focado na questão do celular. Ele apertou o botão aqui, resposta vem. Eles não têm essa questão de reflexão, né? Por exemplo, hoje a educação está passando por um processo muito perigoso, né? Porque nas atividades eles procuram tudo o IA, a inteligência artificial, né? Tudo responde. Então acreditam que existe resposta para tudo. E aí que está a questão que às vezes o contexto social não está sabendo disseminar esse conhecimento de uma forma adequada, das responsabilidades que tem que acontecer. E também nós temos famílias que também não estão fazendo seu papel. Por quê? Porque deixaram de se instruir, priorizaram o bem-estar material. Então, ao invés, por exemplo, de fazer uma leitura a respeito do amor vindo do nosso Mestre Jesus, o que acontece? Foi priorizado a parte material. Então, quando a gente prioriza a parte material, nós temos problemas seríssimos. Então, nós temos que saber conjugar o equilíbrio, né? O equilíbrio muito forte em relação a isso. Então, assim, eu tenho que saber a minha condição, o que eu estou fazendo para poder trabalhar com aquilo lá. E, de uma certa forma, nós temos que ter muita paciência para lidar com essas situações. Não é fácil. Não é fácil. A paciência não é questão de esperar, mas, assim, cada um se dispor, não, eu quero compreender. Eu vou buscar conhecimento para mim poder entender a situação. O que está acontecendo? Quando eu tenho essa predisposição, a espiritualidade não falta em ajudar. Aí então, você vai ser inspirado ou através de um pensamento, ou fazer a leitura de algum livro, ou talvez ser inspirado para que vá a uma palestra, ou até participar de alguma atividade no centro, para poder fazer aquilo. E aí, a partir disso, quando existe essa disposição da minha parte em querer compreender, aí começa a surgir a paciência. Por quê? Porque eu começo a dissecar, que nem o médico faz, né? Ele vai abrindo a ferida devagarinho. E aí eu começo a enxergar aonde que eu posso atuar, como que eu vou atuar nessa questão e também qual que é a minha participação. Então, se eu for com uma atuação severa, eu vou abrir uma ferida que vai doer. Se eu for com uma forma de compreensão, de examinar, de observar primeiro aquela questão, então eu vou abrir uma ferida de uma tal forma menos dolorida e talvez leve algum tempo para a gente poder fazer um curativo. Mas a gente vai ter um certo tempo também para poder trabalhar isso. Tá? Então, essas questões requerem habilidade. E como que a gente faz isso? É através da prece, é através da nossa instrução, é através da prática do bem quando nós estamos em várias atividades que nós estamos, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos de bem para o próximo, mesmo estando fora do nosso lar, ele serve como elemento fundamental para que a gente possa trabalhar melhor dentro do nosso lar. Então, tudo que nós fazemos fora nos ajuda dentro do nosso lar. Então, se eu, por exemplo, assim, eu soube ouvir alguém que vem pedir uma orientação para mim, e eu passei com muita tranquilidade, ali eu estou mostrando que eu sou um cara que sabe ouvir, que sabe trabalhar com aquela situação. Então, em casa, eu tenho que trabalhar da mesma forma, até mais. Então, essa habilidade eu tenho. Agora, o que impede com que eu chegue em casa e seja alterado? Talvez seja a forma de ver que aquela pessoa é um obstáculo para mim, né?
Então existem várias coisas que acontecem, o que foi dito, o que foi feito, mas nós temos que aprender a perdoar em relação a isso. Tá? O que é perdoar? É começar a pensar o seguinte, que ele é um filho de Deus como nós. Né? Nós temos a responsabilidade de poder educar aquele que vem, tá? No nosso lar. Só que não tem um manual, né? Não tem manual. A gente não recebe manual. Desde pequenininho a gente procura a bateria para desligar, mas não tem manual de jeito nenhum. Né? Então, o que acontece? Nós temos que nos preparar para isso, né? Por isso que existe assim a evangelização, existe aquela questão das casas espíritas que trabalham. Então, por isso, a frequência dentro de uma casa espírita, ela é muito importante. Tá? E outra coisa também é assim, participando dos cursos é que a gente vai começar a se conhecer. Porque dentro dos cursos nós vamos comentar situações que um vive bem, o outro está com dificuldade. Aí a gente vai pegar e vai começar a ser solidário um para com o outro. Isso é muito importante. Porque às vezes quando alguém abre o coração, nossa, puxa vida, é verdade, não é só ele só que passa, eu também passo por isso. Né? E nós também que estamos aqui na frente passamos por problemas. Né? Às vezes até cavernosos, mas nós temos que superar isso. Nós temos que trabalhar isso com muita intensidade. E nós somos colocados à prova a qualquer momento. Né? Agora, por que acontece isso? Porque a gente pediu. Né? Aí tem um processo reencarnacionista, que nós pedimos para que realmente a gente possa dar conta dessa situação e nós queremos nos regenerar. Então, se eu quero me regenerar, então eu tenho que entender as coisas que estão ali perto do meu coração. Né? E às vezes, um fator, por exemplo, que hoje acontece, são os fatores externos. 2 fatores que perturbam realmente o nosso lar. Primeiro, a situação política na qual nós estamos passando hoje. Né? Não é da minha governabilidade abraçar aquela situação, levar aquele assunto para o meu trabalho, para o meu lar, para o meu lazer. Né? Aquilo lá vai ser resolvido de uma outra maneira. Principalmente quando é um assunto que vai gerar incômodos. Já aconteceram isso, já dentro dos grupos de WhatsApp, né? Essa situação gerou muitos atritos, porque um querendo dizer que estava certo, o outro estava errado, que estava errado, estava dizendo que estava certo, e assim por diante. E outro fator também, se contentar quando se tem aquele comentário, CPF cancelado. Né? É interessante, por exemplo, assim, não sei como é o conhecimento de cada um. Quando uma pessoa, no próprio Evangelho está isso, né? Quando um espírito desses não tem o conhecimento da doutrina, mas eu tenho conhecimento da doutrina, e ele vem me subtrair, e eu subtraio a vida dele, eu sou mais culpado que ele. Por quê? Porque eu tenho ciência que ele é filho de Deus. Né? Então eu não posso vibrar com isso, por quê? Porque a partir do momento que eu subtrair a vida dele, começam a gerar elos. Existe um compromisso. E esses compromissos não é numa encarnação. Conforme a doutrina nos coloca em alguns romances, isso vai várias e várias, 10, 15, 20 encarnações, através dessa questão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, para que realmente não esses fatores invadam o nosso lar, porque isso hoje acaba gerando muita discussão. São 2 fatores que a gente está percebendo, que eu pelo menos eu tenho analisado, que acabam perturbando o nosso lar. Então são fatores assim, que se acontece conosco essa tal situação, e eu já passei por isso, o importante é seguir aquilo que realmente as autoridades determinam. Né? Entregar e não reagir. É o melhor procedimento. Porque assim, a gente vai acabar criando vínculos para próximas encarnações. Né? Então, se nós estamos numa questão de querer aplicar, então vamos valorizar a vida também com o próximo. Né? Tem muitos que não concordam com essa postura. A mim pouco me importa. Né? Porque o próprio Evangelho nos diz isso claramente. Nós somos filhos todos de Deus.
Então, se Deus realmente nos perdoa, e realmente Jesus deu exemplo disso, que ele amou Pilatos por tudo que aconteceu, e tem isso nos livros espíritas, como que ele realmente, após o suicídio dele, como que ele trabalhou com Pilatos no plano espiritual, foi um amor intenso. Então, quando nós conhecemos essas coisas do outro lado, a nossa postura tem que ser diferente, né? Então, por isso, nós temos que nos amar, temos que termos essa firmeza, e assim, não tenha medo, ou não tenham medo de dizer que amam Jesus. Não tenham medo. Também não tenha medo de dizer assim, mestre, estou aqui, eu quero te servir, eu quero trabalhar contigo. Aí alguém pode dizer assim, mas e trabalho, será que eu vou estar afim? Não importa, tem que confiar, né? Tem que confiar. Porque se ele quer o nosso bem, e a gente eu não vou aceitar isso, é porque eu não acredito naquilo que ele veio trazer. Então, tem que existir essa claridade dentro de cada um, principalmente na parte mental, porque é através dele que nós vamos nos reajustar. É através dele que nós vamos caminhar por um caminho seguro. Aí você fala assim, vai dar trabalho? É claro que vai dar trabalho. A culpa é minha. Fui eu que aprontei. Eu que vou resgatar tudo isso. Me comportei mal, fiz bagunça, zoei com o vizinho, assaltei, roubei, matei, ultrapassei o outro para trás. Eu tenho que ser responsável por isso. Eu tenho que pegar, tenho que me reajustar. Mas quando eu aprendo a fazer essas questões, examinar a situação com muita paciência, eu aceito a situação com muito mais tranquilidade, consigo enxergar os valores que eu vou ganhar trabalhando naquele assunto e como isso vai gerar um conforto íntimo no meu coração. E é a partir daí que a gente se sente com a consciência tranquila e aí a gente começa o nosso caminho para aquelas zonas de conforto, né? Que é a convivência com os amigos espirituais superiores. Vai demorar? Vai, mas isso vai acontecer para cada um de nós. Então, trazer Jesus para o nosso convívio dentro do nosso lar é muito importante. Porque ele nos fortalece para podermos enfrentar aquelas pessoas que estão não muito bem em concordância conosco em alguns momentos. Então, nós temos que trabalhar isso. Agora, cabe a cada um buscar esse conhecimento. Eu não gosto de ler. Aprenda a ler, né? Aprenda. Por exemplo, aqui, né? Nós temos assim livros pequenos, tá? Mas o que é importante é a gente fazer a leitura. Peraí, isso aqui eu vou aplicar para minha sogra. Não é assim. É como que eu posso aplicar essa leitura para mim, né? Como é que eu posso aplicar isso aqui para mim? Aí tem outro que fala assim, não, ofensa, isso aqui é para o meu vizinho. Esse aqui é para o meu vizinho, tá? Isso aqui é Aí eu viro aqui, por exemplo, aqui, nossa, isso aqui é cumprido, né? Luz, reino de Deus, isso aqui é para o meu cunhado, né? Isso aqui é para o meu cunhado. Não, gente, né? Não é assim. Aquela mensagem, ela diz muito conosco, qualquer mensagem que leia, mas o que eu posso trazer dessa mensagem para mim? Não deu para ler, não entendeu na primeira vez? Leia uma segunda. Não entendeu na segunda? Leia numa terceira. Eu não estou conseguindo. Então o que você faz? Não tem inteligência artificial? Escreve ali na inteligência artificial que ela vai te dar tudinho explicadinho. Letra por letra, parágrafo por parágrafo, se você não conseguiu entender. E aí você olha aquilo lá, nossa, eu estava pensando nisso. Então, não é questão de saber dizer, é primeiro de saber entender. A questão é essa, né? Saber entender isso. Eu tenho que entender aquilo, como que eu posso aplicar dentro de mim. Então, a partir daí, a gente começa a crescer, né? Isso também se vale para o Evangelho também, né? Então, o importante é que essas mensagens, elas sejam vistas com muito carinho. Por quê?
Porque sempre vão estar trazendo a experiência de alguém. Sempre vão estar trazendo. O espírito que traz, por exemplo, nesse livro aqui, o espírito de Emmanuel, fazemos uma leitura do romance da vida dele, por exemplo, 50 anos depois, 2000 anos, né? Nós vamos perceber que ele tem traços daquela convivência, né, nos seus escritos. Tá? Agora, uma pessoa somente pode dar esse tipo de contribuição quando a pessoa convive, vive com pessoas inteligentes. Eu tenho um aluno, ele é muito inteligente, ele tem 17 anos. Ele disse o seguinte essa semana para mim: eu sento na mesa onde eu sou o mais burro. Se eu sento numa mesa onde eu sou mais inteligente, aquela mesa não é para mim. Tem 17 anos. Tá? E aí eu falei assim, qual que é a sua maior riqueza? A minha mente. 17 anos. Eu com 17 anos eu não pensava assim. Né? E ele é considerado o cara mais chato da turma. Ele pensa diferente. É claro que ele vai galgar, ele lê bastante. Mas é interessante isso, porque ele acompanha, por exemplo, eu leio bastante Joana de Ângeles, a parte do pensamento. E ele acompanha essas questões. E eu falei assim para ele, então, o dia que você encontrar alguma coisa dificultosa, como que você vai resolver? Eu resolvo de uma maneira muito simples. Eu olho para mim e eu não quero ficar fora do equilíbrio. Porque é difícil ficar no equilíbrio, mas fora do equilíbrio é pior ainda. Né? Então, você percebe que é uma pessoa que já vem com uma certa bagagem, isso é o que ele coloca, é aí que a gente tem que prestar atenção. É algo inteligente, mas tentar investigar o que o leva a pensar daquela maneira. Por que ele pensa dessa maneira? Porque às vezes ele pode estar desprezando algumas pessoas, pode ser que às vezes acontece. Quem não entende, pensa assim, esse cara não é humilde. Né? Mas temos que pensar, averiguar por que a pessoa pensa daquele jeito. Por que a pessoa age daquele jeito. Né? E isso faz nos despertar que para nós também é uma aprendizagem, porque trabalhar com pessoas inteligentes não é fácil. Não é fácil. Pensa rápido. Nossa, eu tô limpando aqui, ele já limpou a rua inteira. Né? Aí eu vou lá para limpar, o cara já limpou o bairro inteiro. Nossa, meu cara parece o The Flash. Acontece muito isso. Então, mas com essas pessoas a gente aprende também, né? Então, essas mudanças que se apresentam na nossa vida nos trazem grandes conhecimentos. Então, o que é importante com isso? Somos todos diferentes. E dentro do nosso lar nós temos muitas coisas diferentes. Então, a gente não pode utilizar a padronização. Pegar isso aqui, ler essa mensagem e aplicar com todo mundo. Não vai funcionar. Cada um é cada um. Cada um tem uma habilidade, tem um gosto, tem um pensar, age de uma forma diferente. Então, lidar com as diferenças é muito complicado. Então, como Jesus consegue trabalhar com tudo isso? Ele nos mostrou, através da compreensão. Ele nos compreende. Né? Ele nos compreende através disso. Então, dentro desse contexto todo, para a gente poder finalizar, o que é importante, né? Nós sabemos agradecer por tudo que nós recebemos. Né? E às vezes o nosso agradecimento não é simplesmente obrigado, Senhor. Nos lugares que você está, em pensamento, peça para que Ele abençoe aquele lugar. Essa é uma forma de agradecer. Você está entrando no supermercado, que aquele lugar seja abençoado, porque há pessoas que saem de casa, às vezes vão trabalhar a pé, num horário que às vezes não gostam, estão desenvolvendo uma função que não desejam, mas precisam do trabalho para sua manutenção. Que elas sejam abençoadas, que sejam mãos abençoadas. Só dei um determinado exemplo.
Se eu vejo, por exemplo, um local que está determinado para alguém, não estacionar naquele local, né? É uma forma de agradecimento também. Porque está se respeitando para quem precisa daquele local. Outra coisa também, se eu pego alguma coisa, um carrinho, eu posso utilizar, mas levar de volta, para que realmente ninguém se machuque. E muita gente às vezes joga daquela maneira. Quando eu faço isso, tem algumas coisas que acontecem na minha vida porque eu não tomo atenção a essas simples coisas, né? Então são formas de agradecer. A gente não está gerando problema. Simplesmente nós estamos fazendo com que problemas não ocorram, né? Essa é a nossa forma de contribuir. Então, a nossa forma de educar. E o Evangelho é isso. Quero agradecer o carinho de vocês. Que a paz do nosso Mestre Jesus abençoe seu domingo, da sua família. E tenham certeza que a proposta que ele nos traz é certeira, né? Abrace, não tenha medo, tá? Porque realmente o maior beneficiado será quem o abraça. Muito obrigado e uma boa semana. Obrigado. Nós vamos encaminhar para o encerramento, tá bom? Eu peço a gentileza aí de vocês me acompanharem na oração para finalizarmos as atividades de hoje. Querido Deus e espiritualidade bendita desta casa, queremos agradecer por esse breve instante, mas tão valioso momento que estivemos aqui, onde mais uma vez pudermos refletir sobre o Evangelho do nosso querido Mestre, sobre a importância do amor, a importância de buscarmos o bem e o papel de cada um nessa busca. Que possamos carregar esse sentimento e esse amor ao longo da semana e refletindo em cada pensamento e atitude frente às adversidades. E que tenhamos a esperança de um mundo melhor e a consciência de onde estamos. Obrigado, querido Mestre. Obrigado, amigos espirituais. E que assim seja.